Vamos então dar continuidade ao nosso curso de conhecimentos básicos sobre pressurização de aeronaves. Hoje abordando as nossas relief valves. Na aula anterior falamos sobre a outflow valve. E o que são relief valves? Como toda válvula relief, são válvulas de alívio. E nas aeronaves, no sistema de pressurização, é possível encontrarmos dois tipos de relief valves. Um que é a válvula de pressão negativa e a outra que é a válvula de pressão positiva. Cada uma com sua função específica. E para que serve uma válvula relief de pressão positiva? Na verdade, a função dessa válvula é proteger a estrutura da aeronave contra excesso de pressão ou excesso de diferencial de pressão. Vimos já que a pressão no interior da cabine, quando a aeronave está em voo pressurizado, ela é maior do que a pressão externa e também que essa diferença de pressão tem um limite. A função da válvula relief de pressão positiva é justamente evitar que esse limite de diferença de pressão interna e externa seja ultrapassado. Então existe um valor limite em que a válvula de pressão positiva irá aliviar esse excesso de pressão de forma que ela não comece a gerar danos na estrutura da aeronave. E aqui nós vemos duas válvulas, dois tipos de válvulas diferentes. Esse número 2, que apresenta aqui ao lado, não significa esses dois tipos de válvulas, significa quantidade de unidades instaladas na aeronave. Normalmente nós temos duas reliefs instaladas na aeronave, e essas duas reliefs são iguais entre si. Porém, aqui eu estou mostrando dois modelos diferentes de relief que podemos encontrar nas aeronaves. Dois modelos mais comuns. Existe também um terceiro modelo de válvula. E onde elas são instaladas normalmente? Seguindo praticamente a mesma regra das válvulas outflow, elas podem ser encontradas na fuselagem, mais ou menos aqui na altura do meio da fuselagem. Eu simbolizei aqui como duas, porque são duas válvulas. Também na parte traseira da fuselagem e em algumas aeronaves, também no interior da fuselagem instalado na parede de pressão. Também duas válvulas. É esse terceiro modelo que não apresentei aqui. Então ficamos sabendo assim que a válvula relief de pressão positiva, ela pode ser encontrada nessas posições, e isso não é uma regra geral. Pode ser que em outras aeronaves encontremos elas em outras posições, eu não conheço, mas isso não significa que não possa acontecer. E também internamente na parede de pressão. Algumas aeronaves Airbus têm as válvulas de pressão positiva instalada aqui na parede de pressão, também em número de duas. Então vimos assim qual é a principal função dessas válvulas: evitar o excesso de pressão no interior da fuselagem. O funcionamento dessas válvulas é automático. Elas avaliam a diferença de pressão interna e externa e abrem para poder controlar essa diferença de pressão, evitar diferenciais limites. Esse modelo de válvula, quando abre, ele ficará saliente com a aeronave e normalmente mostra aqui uma faixa vermelha para chamar a atenção de observadores, para que possam perceber que ela foi acionada. Nesta válvula não vemos partes móveis externamente. E a válvula de pressão negativa? A válvula de pressão negativa normalmente é encontrada uma única unidade instalada na aeronave. E ela pode ser encontrada também na fuselagem, normalmente próxima às válvulas de pressão positiva, e num formato semelhante a esse, um simples retângulo com as bordas arredondadas, como
uma porta. E por detrás desse painel, vamos dizer assim, existe uma mola. E caso a aeronave pouse em uma região onde a pressão externa está maior do que a pressão interna, simplesmente essa pressão irá abrir essa válvula, irá empurrar, vencer a ação da mola e equalizar a pressão interna e externa. Essa é a função dessa válvula. Existem aeronaves que essa função é feita simplesmente por um painel que fica abaixo da porta. Na estrutura da porta da aeronave, um painel abaixo faz essa função. Sempre que alguém tentar abrir a porta, esse painel entra e equaliza a pressão interna e externa se houver uma diferencial de pressão. Outros painéis semelhantes a esse podem ser encontrados entre o porão de carga e a cabine principal, ou entre áreas de um porão para o outro, ou entre paredes que dividem um compartimento do outro, pois assim não vai acontecer diferença de pressão entre compartimentos internos da aeronave. Painéis UAS sempre estão equalizando essas pressões, essas diferenças de pressões, caso aconteçam durante a pressurização ou despressurização de uma aeronave. Para terminar, eu fiz aqui um pequeno resumo, onde diz que as válvulas relief de pressão positiva protegem a estrutura da aeronave contra excesso de pressão interna, ou diferencial de pressão, como nós já vimos. E as válvulas relief de pressão negativa equalizam a pressão, equalizam o interior com o exterior ou entre compartimentos separados do interior da estrutura da aeronave. Aguardo vocês na próxima aula.